dramática ao clima oceânico. É verdade que sabia que o oceano era um grande reservatório de CO2, é verdade que sabia que os ciclos biogeoquímicos envolvem a Terra e o oceano, mas na verdade a coisa foi de tal forma que quando houve a estabilização, uma certa estabilização durante quase uma década, da temperatura média da atmosfera da Terra, só ao fim de algum tempo é que se percebeu que o que estava a aquecer era o oceano. E, portanto, que a maior parte do calor que estava a ser absorvido pela Terra estava a ser consumido nos primeiros 600 metros do oceano. E, quando isso aconteceu, isso foi, infelizmente, uma surpresa. Infelizmente, porque significava que a nossa compreensão era muito limitada. E, portanto, nós temos a mudança climática como, neste momento, um problema que nós não podemos esquecer. Estou a falar dos efeitos físicos, temperatura, dos efeitos químicos, acidificação, dos efeitos biológicos, alterações dos ecossistemas, dos efeitos da explorabilidade dos recursos oceânicos. E, segunda questão, temos o tal problema que eu já falei, que é as necessidades de energia e de alimentação, que são cada vez mais importantes, que está a levar a ocupar partes do oceano para colocar sistemas de produção de energia e está a conduzir a que haja mais sistemas de produção de pescado, de aquacultura, essencialmente nearshore, mas muito rapidamente offshore. E temos o transporte marítimo. O transporte marítimo é apenas o mais importante dos transportes do comércio mundial, porque tem a facilidade de ser realizado sobre uma superfície que os físicos chamam uma equipotencial, ou seja, não sobe nem desce, o que significa que os custos energéticos para transportar de um ponto a outro da Terra são baixos. É isso que levou muitos países da Europa a construir canais, infelizmente não foi a tradição portuguesa, é isso que leva a que o transporte marítimo acaba por ter um papel determinante na economia do mundo. E o transporte marítimo está a aumentar cada vez mais e o impacto do transporte marítimo no sistema oceânico é muito importante, muito mais importante do que muitas vezes lhe é atribuído. E se pensar qual é que é a ideia que as pessoas têm sobre a origem dos males do oceano, eu devo-vos dizer que está demonstrado que o que se pensa é que há mesmo um falhanço da governação do oceano, que nunca ninguém conseguiu estabelecer até agora uma forma de governar o oceano que, de certa forma, minimizasse ou mitigasse esta situação. E reparem que isto é muito agravado pelo facto da compacidade do domínio oceânico, o facto do que se faz num ponto imediatamente se transforma para o outro, ser um sistema dinâmico, tridimensional e contínuo. E a questão toda é assim, será que nós podemos ou não podemos transportar a forma de gerir o continente para a forma de gerir o oceano? E, de certa forma, há coisas que se transportam e coisas que não se transportam, mas um elemento que está a ser dominante é o facto de se querer, neste momento, relacionar espaço e ecossistema, de uma forma direta, e é isso que leva ao desenvolvimento das áreas marinhas protegidas, agora, segundo me disse aqui um colega aqui que está na sala, já numa aproximação dinâmica e não estática, mas que nos leva a gerir simultaneamente nas 4 dimensões, ou seja, o espaço e o tempo. E esta questão espaço-temporal, que era muito complexa e inacessível há meia dúzia de anos, hoje em dia começa a estar perto do alcance da nossa capacidade de simulação, tanto numérica como em termos de inteligência de machine learning. E depois, quais é que são as decisões que podemos aceitar no oceano? Reparem, nós, em princípio, na Terra, no domínio continental, nós temos aceitado decisões que são baseadas na tradição e que são baseadas na autoridade. Ou seja, quando alguém decide que quer plantar uma cultura determinada num espaço determinado, esse assunto não é essencialmente um processo de disputa. Mas quando nós queremos fazer ocupação de algum tipo do oceano, até pelos elementos que eu falei anteriormente, isso é um assunto de disputa. Isso leva a que se criou uma situação que apenas decisões baseadas em ciência são neste momento aceitas de uma forma generalizada. E é por isso que a gestão do oceano se transformou progressivamente numa das áreas em que a governação baseada em ciência se tornou dominante. Claro que essa governação baseada em ciência também tem muitos outros problemas que eu, por acaso, até acho que é um excelente assunto de discussão, até que medida é que, quais é que são os limites e as vantagens e as desvantagens da governação baseada em ciência. Mas a verdade é que esses assuntos progressivamente têm vindo à baila e hoje em dia não há nenhuma grande decisão de pesca, de aquacultura, de energia, de transportes, que não seja analisada do ponto de vista da modelação e da ciência. E existe ainda
a questão de que é necessário o concerto entre as nações, mais do que no continente. E é por isso que tem havido um conjunto de iniciativas políticas a nível do Atlântico, da qual a Declaração de Galo e depois a Declaração de Belém são exemplos apenas, que levam a que é preciso juntar as vontades dos países à volta de uma bacia. E essas vontades têm que ser expressas de uma forma pública, têm que ser baseadas em ciência e que têm que providenciar linhas de orientação. Duas dessas iniciativas têm algum relevo para Portugal, para os Açores e para o Atlântico. A primeira é o Observatório do Atlântico, é uma iniciativa que vai começar a ser desenvolvida a partir de agora e que tem parceiros, além do IPMA, a Fundação Regional da Ciência e Tecnologia dos Açores e o Observatório do Oceânico da Madeira. E a ideia é reforçar a nossa capacidade de observação no Atlântico Norte. Eu penso que dentro de algum tempo poderemos falar sobre ela. E a segunda é o Air Center. O Miguel está aqui e tem uma sessão dedicada ao Air Center e é exatamente uma ideia de juntar parceiros políticos à volta da Bacia Atlântica e gerar consensos, ideias e capacidades positivas para resolvermos todos os problemas de que eu tentei falar. Estas duas iniciativas tentam responder ao mundo do século XXI. Pensar que os oceanos não têm fronteiras tão rígidas como o continente, que o ambiente é frágil, mas não está em grandes riscos do ponto de vista político e que, portanto, nós temos os meios e as capacidades para fazer mais e melhor. Na última discussão, foi para anteontem, desculpem-me, que eu tive sobre este tipo de assunto, eu tenho sempre a tendência para chamar a atenção para a realidade, porque eu vivo num mundo que, infelizmente, tem mais realidade do que sonho. Portanto, nós temos que pensar o sonho, mas temos que ver a realidade. E, de certa forma, nós temos de ser capazes de misturar a nossa costela Lusíadas com a nossa costela Peregrinação e pensar que ambas são precisas neste mundo. Temos que pensar grande, temos que cooperar muito e temos que olhar para as nossas forças e dispô-las da melhor maneira possível. Quando foram feitas uma parte dos descobrimentos, não sei se sabem, mas há quem atribua a capacidade de expansão portuguesa ao facto das embarcações portuguesas simultaneamente terem 3 missões, que era projetar força, fazer comércio e usar tecnologia. Essas 3 componentes vão ser igualmente importantes nas décadas que se aproximam. E é por isso que eu penso que é relevante tanto o Observatório do Atlântico como o Air Center e que ambos vão ser duas faces da nossa estratégia. Na próxima década eu devo ter ultrapassado o meu tempo. Muito obrigado pela vossa atenção. Bom dia a todos. Queria agradecer e felicitar o professor Miguel Miranda pela ótima intervenção que nos fez. Já tinha saudades de o ouvir com esse entusiasmo que é permanente. E queria fazer uma pergunta que também já me respondeu de alguma forma, mas perceber um bocadinho melhor como é que as coisas vão funcionar. Uma das coisas que se falou muito aqui ontem, e hoje também já, tem a ver com a importância da ciência, a importância da investigação, da recolha de dados científicos, até porque o nosso enquadramento legal, e foi disso que eu falei essencialmente ontem, o nosso enquadramento legal obriga-nos, em qualquer atividade no mar, a manter ou cumprir ou restaurar o bom estado do ambiente, e só saber o que é o bom estado do ambiente e como é que ele está e projetar o impacto que pode ou não ter determinada atividade pressupõe muito conhecimento de base e muito trabalho que ainda é preciso fazer. Nós temos parado uma ferramenta essencial para isso, que é o navio de investigação oceanográfica, e já me disse que vai começar a trabalhar. Eu fico muito feliz por saber isso. Queria perceber um bocadinho quais vão ser as missões, se é no âmbito deste projeto de observação do Atlântico, que outras missões é que estão planeadas para os cruzeiros de investigação científica do navio Mar Portugal, que aparentemente também vai ser rebatizado. Portanto, pode contar isso tudo, que eu acho que é muito importante. A segunda questão tem a ver com esta Citizen Science, que eu acho que é muito interessante, e queria perceber como é que no IPMA se estão a preparar planos, projetos, formas de motivar e de estimular e de acolher a informação que qualquer pessoa que ande no mar pode, se calhar com um bocadinho de formação e de orientação, para que as coisas façam sentido e tenham utilidade, pode ajudar também na recolha dos dados. Muito obrigada.
Certamente que havia resposta do professor Nuno. Não é isso que responde? Não é que podia-se juntar mais questões. Bem, primeiro, eu agradeço a pergunta da minha nomeadora, porque foi a professora Assunção Cristas a primeira pessoa que me nomeou para o lugar que eu ocupo neste momento, onde ainda estou, com alguma persistência. Bem, a questão dos navios de investigação sempre foi uma questão demasiadamente complicada em Portugal, não do ponto de vista técnico. Muitos que estão aqui na sala, pelo menos aqueles com quem eu já andei no mar, sabem perfeitamente o que é preciso fazer para ter navios de investigação, mas do ponto de vista da organização do Estado e do ponto de vista das relações interinstitucionais. Neste momento, chegou ao fim um longo processo que não tem a ver estritamente com o navio em causa, mas tem a ver com a operação de navios de investigação por entidades civis. Está publicado desde o ano passado o novo regime de inscrição marítima, que leva a que está clarificado que os navios civis de investigação são navios IMO, têm que cumprir a Convenção STCW e que, portanto, têm que ter tripulações com esse nível de certificação. Portanto, o assunto está fechado e os navios estão todos a operar. Neste momento, de forma simples, a primeira grande cruzeiro será o cruzeiro chamado dos Demersais, do continente, que será feito começará em outubro, mas percebam que no último ano nós usámos navios espanhóis para fazer as missões, o que é uma situação de menoridade que Portugal não precisa. Também é preciso compreender que o investimento que tem sido feito em embarcações em Portugal é historicamente muito baixo. Se comparado, por exemplo, com Espanha, não corresponde nem de longe a um quinto do investimento espanhol, nem de longe. Muitas vezes por contestação de atribuições, ou seja, as regiões acham que é o Estado acha que é as regiões, mas na verdade significa porque ele não corresponde a uma prioridade real na afetação de recursos. Essa situação é exatamente a costela Fernão Mendes Pinto. É fazer alguma coisa a partir de coisa nenhuma. E é isso que leva as organizações como a UI para tentar sobreviver com uma percentagem muito fraquinha dos recursos que qualquer instituição paralela na Europa tem. Contudo, de uma forma positiva, podemos dizer que a situação se tem progressivamente melhorado. Não tem piorado, tem melhorado com muita dificuldade, mas tem, que a cooperação entre o continente dos Açores e a Madeira também é crescente na partilha de recursos e que, portanto, que após as duas campanhas obrigatórias que nós não podemos separar, que é a campanha dos Demersais e depois a campanha de Sardinha de 2020, eu espero ter uma missão aqui nos Açores, em cooperação, obviamente, aqui com os nossos colegas açorianos, assim como espero que eles atualizem a sua embarcação, o arquipélago, para um navio com um pouco mais de capacidade e um pouco mais de operacionalidade e que, em conjunto, partilhemos todos os recursos navais do Atlântico. É verdade que nós temos que fazer menos pressão sobre cada uma das coisas. Nós temos que ter várias cartas neste jogo, que é o jogo do oceano. E essas cartas obrigam-nos a ter capacidades que estão ainda uma ordem de grandeza acima daquilo que temos. É preciso perceber que Portugal tem responsabilidades na NAFO, no Atlântico Norte, que nunca tem cumprido. É preciso perceber que nós temos embarcações de pesca no Índico, que temos acompanhado apenas com observadores. É preciso perceber que quando o mundo se transformar, e vai transformar-se rapidamente, num mundo tripolar, que o nosso meio natural é o oceano. E sabemos isso desde Dom Afonso V. Portanto, penso que é uma conclusão que está razoavelmente, digamos, cristalizada no cérebro dos portugueses, para perceber quando os grandes blocos se reconsolidarem, e eles vão se reconsolidar, que provavelmente Portugal vai ter mais uma vez de perceber que o oceano é o seu ambiente natural. E para um país que há poucos séculos construiu o maior galeão do mundo, de nome Padre Eterno, construído no Brasil, nós ainda estamos um bocadinho longe de voltarmos a esse nível de compreensão, mas eu diria que havemos de voltar. E provavelmente um dos nossos parceiros será outra vez a Espanha, porque isso é uma ligação que está tão fortemente enraizada na história e que cada vez mais começa a ser clara para muitos. O mundo tem ciclos. Esses ciclos são essencialmente disruptados por evoluções tecnológicas ou por alterações sociais dramáticas,
mas tem movimentos profundos, tal como o oceano tem circulação profunda, e essa circulação profunda penso que está a voltar à superfície, lentamente, mas de forma muito persistente, e nós temos de nos preparar para ela. Muito obrigado pela sua nunca. Acho que não o conhecia, gostei muito. É sempre bom ter aceito o nosso desafio e estar aqui connosco. O desafio é este: nós somos ciência regional. A ciência regional é uma ciência humana. Portanto, trouxe-nos aqui a novidade que agora o território é o mar. Ou que já era, mas que de facto o território é o mar, e acho que é um grande desafio para a ciência regional. É o desafio que faço a todos. É, no fundo, fazermos um número especial da revista que eu agora estou à frente sobre exatamente esta questão do território agora ser humano. E, portanto, com este desafio todo em termos conceptuais, de passarmos os instrumentos de análise de um lado para o outro e, de se calhar, enfim, em vez dos instrumentos serem, em vez das observações serem sobre territórios fixos, serem, no fundo, sobre fluxos e sobre interações, mais do que sobre unidades, mais do que indivíduos, importa a interação entre indivíduos, mais do que territórios, importa a interação entre territórios, enfim, e aí o mar é certamente um bom exemplo. Agora, eu tenho sempre, sou economista, portanto, quando falo em ciência, fico sempre a dizer assim: nós, os cientistas, somos os que trabalhamos não sobre ciências humanas, e depois há os outros que trabalham sobre ciências humanas, e aqui eu acho que, de facto, não podemos trabalhar sozinhos. Porque quando revela valor, quando revela escassez, não é valor. Quando um recurso começa a ser escasso, começa a revelar valor, preço, dual. E, portanto, há duas coisas que acontecem. Em primeiro lugar, passa a ter mais informação. Eu ontem disse à professora Assunção Cristas, os estoques de pescas do Açores estão esgotados e basta-me um indicador. Basta o indicador de eu ter um aumento de esforço e aumento de esforço, de ter um aumento de preço e ter uma redução de capturas. E a única coisa que não está esgotada é eventualmente os crustáceos. Mas basta, eu com a informação do dual, não precisa ter grandes expedições, pelo menos tenha alguma indicação de que estes recursos estão em esforço, ou pelo menos em acesso livre. Em livre acesso, que depois eventualmente conduz à redução do estoque. E, portanto, a minha pergunta é sobre informação sobre quando revela valor, quando um recurso é escasso, revela valor, o valor já estava lá, mas de repente tem um preço, tem um custo de oportunidade. Ao revelar valor, gera rendimento. E o rendimento é redistribuído. E, portanto, o facto de dizermos que o Atlântico é relativamente pacífico, quando começamos a identificar escassez ou potencial, enfim, o Atlântico Pacífico, o Pacífico passar a ser um Atlântico de guerra, um mar de guerra, e o Atlântico ser um mar de paz e de não conflito. E, portanto, eu acho que esta parte das ciências sociais, das experiências humanas, a interação com o homem é fundamental a esta abordagem, naturalmente pela revelação da escassez, etc. E pronto, enfim, depois quando falou dos satélites e tal, porque é que não tem satélites submarinos? Portanto, há aí uns drones submarinos a recolher dados, deve haver com certeza, não é? E portanto, mas pronto, eu acho que esta parte, e eu acho que esta ponte, e não é por acaso que fizemos este congresso, não é? Esta ponte entre a ciência e as ciências humanas e as ciências coisas é fundamental. Não, senão as pessoas voltam, por exemplo, eu dou-lhe o exemplo da geotermia. Os cientistas descobriram a geotermia e deram à EDA. O que é que os terceirenses ganharam com isso? Há uma renda do recurso natural que vai para a EDP e depois vai para a China. E isto é que leva, se não for objetivado, é que leva as pessoas a reagirem e eventualmente não colaborar. E, portanto, é um bocadinho mais, eu acho que é complicado, não é uma cooperação, se calhar o sistema de regulação passa a ser um bocadinho diferente e é preciso inventá-lo. Porque depois passa a ter os piratas somalis, não é? Está bom. Bem, eu permito comentar isto, volto a dar uma questão que a professora Assunção Cristas levantou e que eu passei, que é o problema da ciência cidadã, porque eu acho que as coisas estão muito ligadas. Eu, por uma questão de sorte, fui colocado num júri da FLAD para atribuir o Prémio Atlântico. Apareceram
uma série de propostas, mas a proposta que ganhou era uma proposta que, do ponto de vista técnico-científico, não era particularmente sofisticada. Baseava-se numa rede de pessoas colocada em dezenas de países à volta do Atlântico e que faziam observações de biodiversidade em zonas de praia, zonas adjacentes à praia. E a ideia que estava por trás era que, colocando em rede centenas ou milhares de jovens capazes de fazer da mesma forma, de uma forma sistemática e informada, observações de espécies e de relações entre espécies, em centenas de locais à volta do Atlântico, nós tínhamos uma visão atlântica da biodiversidade e da influência do Atlântico na biodiversidade. E isto é um exemplo fantástico de ciência cidadã, porque ela baseia-se não propriamente na essência de um cientista que tem um processo integralmente novo, estabeleceu uma patente e colocou um sistema de observação, mas baseia-se na cooperação entre muitas pessoas com um razoável nível de informação. Nós temos no IPMA um projeto que também tem corrido muitíssimo bem, que é o Gel à Vista, que é formado por um conjunto de observadores, são pessoas comuns como nós, mas que sempre que vão a uma zona litoral fotografam geliformes que aparecem na praia, e é que essa informação depois é toda gerida de forma unificada. E para quem, como vocês aqui nos Açores, já deve ter reparado que, por exemplo, as caravelas portuguesas têm aparecido aqui em muito grandes quantidades, percebam que esta capacidade que existe agora de imediatamente saber o que é que está a aparecer em cada praia do país, que acaba por ser tremendamente importante. E o próximo passo é ser em cada praia do Atlântico. Quando formos capazes de ter, e penso que a pessoa está à frente disso, é suficientemente enérgica para isso, ter em cada praia do Atlântico, nós temos uma mundivisão feita de observações simples, que não exige grandes investimentos de capital intensivo, mas que permite dar uma visão comum e coletiva da situação. E eu penso que esse é um caminho muito importante. Outro processo semelhante tem a ver com o facto de estarmos a colocar sensores nos navios comerciais que atravessam o Atlântico, da Transinsular em particular. E isso leva a que também tem um custo muito baixo, e esse será o tipo de informação que vai alimentar o chamado Observatório do Atlântico, já agora. Uma última questão em relação à geotermia. Nós não podemos esquecer que a maioria das soluções exigem capital e trabalho. E esse é o problema. Se elas não existem capital, o gel à vista não exige capital, a geotermia exige capital. Portanto, quando nós precisamos de ações que exigem capital e trabalho, nós temos que saber que temos que fazer acordos. Capital, trabalho e recurso natural. E recurso natural. E o recurso natural gera uma rede. Mas o recurso natural não é propriedade de ninguém. A questão que vamos... eu agora podia falar de outro assunto, que tem a ver com será que os recursos essencialmente limitados podem ter propriedade individual? É a forma de serem preservados. Há várias opiniões sobre o assunto. Eu devo dizer, por exemplo, o solo na Holanda, na maioria dos casos, não tem propriedade individual, tem apenas concessões de longa duração e não quer dizer que não seja preservado. Ou seja, mas é um problema de lei, eu deixo aqui para a doutora, para a professora São Cristas, mas eu diria assim, a questão que nós temos recursos limitados, que têm propriedade privada, que não, para além das commodities, é um problema que não é, na minha opinião, não está fechado. Não está fechado. E, portanto, a ideia que nós temos meios naturais e que os seus proprietários naturais são as pessoas que vivem nas proximidades, é uma ideia que eu não acredito. E já agora, do ponto de vista da pesca, eu quero salientar ainda uma outra questão. A pesca é a última atividade humana em que alguém se apropria de um bem do sistema natural e o vende. Não há mais nenhuma atividade neste momento. Ninguém pode ir buscar sequer uma pepita e vendê-la na praça. A geotermia vai. A geotermia não vai exatamente. Mas, eu sou geofísico, portanto. A eólica vai. É um recurso. O vento é um recurso. Ou o senhor, enfim, ainda bem que pôs aqui as eólicas, todos os anos aquilo rende uma coisa que vai para o centro. Os portugueses fizeram isso, é a renda da tecnologia. Acreditando na simetria da informação em economia, eu diria, se isso é verdade, haverá outros parceiros que vão entrar no sistema, que serão competidores e colocarão sistemas mais performantes que os que lá estão. A alternativa a isso, penso que sabem que se chama Xi Jinping,
não está já muito longe, Não, a alternativa mas vamos tentar, é os que locais, não seja tão rápido quanto não, a tirar. alternativa é os locais deitarem as torres abaixo. Percebe? A questão é que a proximidade, a questão que eu levanto é a de proximidade. Não é um valor. A proximidade territorial é uma atenção, porque tem o valor, eu não queria, o valor das pessoas que levantam, revelam no Atlântico os dados, fantástico. Eles fazem isto de alguma forma da sua praia. Sentem que com isso podem beneficiar a sua praia com uma melhor história, etc. E há aí uma proximidade do benefício. Não é verdade. Eles fazem na praia porque é a praia de todos. É isso é que é preciso compreender. A ideia que a proximidade é um direito não é para ser discutida comigo. Por favor, porque eu não sei, não estou à vontade para esse assunto. Mas diria, custa-me a crer que se possa admitir que a proximidade é um direito quando o homem é móvel. Porquê? Porque o pai viveu lá, porque o avô viveu lá. Não é a forma de... Não é. Ou seja, outra coisa que é, a assimetria na distribuição de riqueza é que é um grande problema. E se esse problema não for atacado de uma forma sistemática, e se nós criarmos uma situação em que os indivíduos vejam que a distribuição do meio natural ou do acesso ao recurso natural é a forma que eles têm de demonstrar o seu protesto, então nós vamos caminhar para uma situação que nós sabemos chama-se barbárie. E, portanto, se nós queremos evitar a barbárie, temos de ter regras, temos de ter leis, temos de ter enforcement e vamos tê-los. Temos é que redistribuir a riqueza de uma forma mais justa e mais séria. E, provavelmente, para distribuir a riqueza de uma forma mais justa e mais séria, vamos ter que colocar limitações à apropriação individual de recursos naturais. Mas isso é uma decisão que não é bem daqui. Não, mas há muitos direitos de propriedade, não é? Há direitos de uso, direitos de... Mas eu acho que isso é que é... Aí é que está o segredo, e nós não sabemos fazer a economia, pensamos só no direito, depois de uma renda, mas eu acho que a questão do direito, dos vários tipos de direito, que a Eleanor Ostrom fala, muitas vezes direitos comunitários, e essa é uma questão que não deve ser, não é suficiente, porque o grande valor, a questão das rendas que gera, tem a ver também com uma gestão, alguma delas de proximidade. E, portanto, mas eu aí acho que não, temos fato, precisamos de gente de direito e apanhar a gestão dos recursos naturais tradicional, que era feita nas comunidades, na sua proximidade, e que, bom, enquanto não entrou a nova tecnologia, era relativamente sustentável, embora pudesse ser muito injusta. Tem ali mais uma pergunta? Muito bom dia. Muito bom dia. Eu, como açoriana, e penso que não conhece bem o enquadramento do que é que tem sido feito aqui nos Açores em termos de preservação dos oceanos e estudos oceanos, pergunto-lhe o que é que proporia à região autónoma, e não tanto ao governo, mas principalmente às suas populações e à sociedade civil, o que é que proporia que nós poderíamos fazer nos próximos anos para contribuir para esta monitorização aqui nos Açores e dessa forma para a monitorização global? Obrigada. Eu primeiro devo dizer que eu não referi, se bem que estava escrito, essencialmente, o papel dos Açores. É verdade que aqui os Açores, devido ao seu atlantismo, tiveram até alguma liderança neste processo da preservação dos oceanos. Tem que ser claro, isso é verdade, é histórico, tal como os Açores estão nas genes da meteorologia mundial. Pronto, tem um caldo no mundo que é peculiar e tem a capacidade intelectual suficiente para o perceber. O que é que cada um de nós pode fazer? Bem, primeiro, haver abertura às iniciativas de ciência cidadã que já existem e colaborar fortemente com elas. Perceber-se que observações que às vezes são pequeninas e não geram interesse próprio, têm um interesse coletivo. Esta questão dos geliformes é importante, mas há muitas outras para se fazer. Há muitas outras que podem ser feitas. Os nossos sistemas atuais, vamos imaginar como é que os biólogos avaliam, por exemplo, o estado dos recursos ou o estado de algumas espécies. Quando as espécies têm uma vida que não é muito curta, o que eles fazem essencialmente é recolher amostras e ver as várias gerações, as várias coortes de espécies que existem. E fazem isso fazendo amostragem e indo técnicos às lotas fazer contas. Podia ou não podia haver muito mais participação das pessoas? Podia, sim, senhor, claro que podia. Podia haver observações diretas. Podia haver observações diretas que eram juntas num sistema de crowd information. Mas aqui nos Açores vocês têm mais obrigações que isso.
vocês têm a obrigação de serem vocês que lançam essas iniciativas. E essas iniciativas vão beneficiar dos grandes operadores como o ER, que irá fornecer a informação de forma organizada, mas tem que ser complementada com observações que são feitas diretas. Quando vão ao mar, quando estão no mar, quando observam a atmosfera. Nós, neste momento, estamos quase a conseguir, não estamos já, mas estamos quase a conseguir absorver de forma consistente observações de qualidade variável. Quando nós estabelecemos, reparem, em 1970 discutia-se se a Terra estava a aquecer. Ainda metade das pessoas dizia que estava a arrefecer. Para estabelecer que estava a aquecer, foi preciso décadas de discussão. A discussão foi fechada quando? Primeiro, quando os meteorologistas conseguiram estabelecer estações todas iguais, com relva a 2 metros de altura, patati patatá na Terra inteira, e mostrar que estava a aquecer. Quando os satélites começaram a ter mais que 20 anos de dados seguidos, e portanto mostraram mesmo só na série dos satélites já se estava a ver o aquecimento, e nessa altura começou a haver consciência de que não havia volta a dar. O aquecimento era uma realidade. Mas a verdade é que esses sinais já estavam a ser observados em muitas localizações. Por exemplo, na evolução das plantas, das diferentes fases das plantas, na floração. Estava a ser visto, por exemplo, nas pragas. E será que nós estamos a recolher informação que poderíamos recolher sobre esses temas todos e que são relevantíssimas para a agricultura? Não! No século XIX, no fim do século XIX, media-se a eletricidade atmosférica e havia jardins comparáveis com vários tipos de plantas para se saber as datas da floração e da evolução dos vários estágios de floração da planta. Okay? A meio do século XX isso foi abandonado. Foi considerado, esses tipos são doidos, porquê é que eles estão a fazer isto? Isto não serve para nada, a gente vê no almanaque, nos jornais. Hoje em dia, uma das nossas falhas é não termos esses dados. Provavelmente nós não vamos voltar a ter jardins jardins standards para comparar. Não parece ser o caminho. Mas temos milhões de pessoas que podem fazer essas observações em milhões de árvores diferentes. E se nós tivéssemos, por exemplo, toda a gente a juntar informação sobre as diferentes fases de evolução de plantas de uma forma global, nós tínhamos uma evolução, tínhamos uma capacidade de saber até a influência da mudança climática no processo agrícola. Portanto, há muitas hipóteses de observação. Muitos dos dados são muito mais simples do que o que se pensa. Se não temos a capacidade de ser totalmente científicos, podemos ser tantos que a estatística resolverá as diferenças entre as várias aproximações. E isso é um bocadinho o futuro que se nos aproxima. O que é preciso é nós olharmos para a natureza, percebendo que nós estamos aqui, mas não somos bem os donos disto. Somos apenas os utilizadores temporários. E, portanto, sendo os utilizadores temporários, tal como num condomínio, compete-nos tomar conta dos canos, da eletricidade, da escada, pintar o prédio. Isto é a mesma coisa. A gente tem que olhar para a natureza e começar a percebê-la, a lê-la. E a nossa capacidade das novas gerações de ler o sistema natural é tão maior, a capacidade de transformar-nos em informação é tão mais significativa, que nós poderemos ter, não 3 ou 4 sistemas científicos baseados em universidades ou academias de ciências ou whatever, mas temos, pelo contrário, milhões de pessoas dedicadas, interessadas, que são capazes de perceber que o interesse de uma pessoa que está aqui há um mês, de quem está em Singapura, ou quem está na praia do Alasca, e que as três vão trocar informação entre si. E vão dizer aos economistas, aguentem-se, porque nós temos essencialmente a viver. Os médicos não trataram, quando começaram a tratar só da medicina, a economia começou a reagir. Portanto, deve-se tratar das duas, que é o que ouvimos aqui. Bem, temos um minuto ainda para uma pergunta. É uma pergunta, obrigada. Gostaria de saber. Já está. Eu achei extremamente interessante estas ideias e estas propostas que aqui fez de colaboração dos cidadãos individuais nestas iniciativas de observação dos mares. Mas gostaria de saber como é que na prática isso está a ser posto, como é que isso está a ser feito na prática realmente. Por exemplo, este projeto que ganhou este prémio da FLAD já está efetivamente a ser
implementado ou ficou só em ideia, portanto, num projeto muito bonito, muito interessante, mas depois, na prática, como é que isso se concretiza, não é? E também aqui, nesta ideia que deu em relação aos Açores, dos próprios cidadãos estarem abertos e estarem atentos àquilo que se passa em termos de iniciativas, eu não conheço, eu pessoalmente não conheço nenhuma iniciativa deste género. Não sei se a Direção Regional dos Assuntos do Mar tem conhecimento de alguma iniciativa de cidadãos aqui para poder colaborar neste tipo de observação. Eu gostaria de colaborar e não saberia como fazê-lo. Não sei se me poderá adiantar alguma coisa em relação a isto. Obrigada. Obrigado. Muito rapidamente, o projeto vai ser atribuído no dia 30 deste mês. E, portanto, a partir daí ele irá arrancar, mas já existe em forma embrionária, ou seja, já existe a rede de observadores da biodiversidade, que eles a seguir irão alargar, pelo menos o responsável, que é português, irá alargar essencialmente o território português. Eu, como espero ir atribuir o prémio dentro de 8 dias, serei claro em dizer que ele tem que alargar em particular aos Açores e que deve arranjar forma de ser distribuído de forma unânime. Do ponto de vista das iniciativas, reparem, apesar de ser natural que se espere iniciativa das autoridades, o meu recado é: não esperem diretivas das autoridades. As autoridades têm uma vida infernal. Eu estou deste lado e, portanto, posso-vos dizer, a nossa vida de manter as obrigações mínimas do Estado é muitíssimo difícil. E, portanto, nós temos que conseguir manter o mínimo e os cidadãos têm responsabilidades acrescidas diretas que têm que assumir diretamente. E, portanto, a professora que pensa que é professora, não interessa, seja o que seja. Todos nós somos iguais. E, portanto, todos nós temos iguais responsabilidades de começar processos. É preciso estar atento aos sinais, estar atento às iniciativas e atacá-las. Ou pensar novas. Ou fazer-se aqui, por exemplo, uma reunião, não para seguir uma iniciativa, mas para lançar uma iniciativa. E para pensar o que é que nós podemos fazer de diferente. E então aí, seguramente, o Filipe, ou o Gui, ou algum das pessoas responsáveis regionais, se dará seguramente apoio para que isso se possa catapultar de uma forma eficiente. Mas vamos pôr-nos todos nós com responsabilidade, porque todos nós somos responsáveis. Nós não éramos quando não tínhamos informação. Agora que temos, não há desculpa nenhuma que possa permitir que estejamos sem fazer nada. Mas é preciso uma formação, não é? Por isso é que estamos dependentes também da universidade nos dentro da população. Mas é bom que haja este espírito. Bom, muito obrigada, professor Jorge, pela sua excelente apresentação. Mais um. Não, o Filipe para falar. A autoridade está a ser posta em causa. Bom dia. Só para já agora dar uma chega relativamente a esta questão da ciência cidadã, eu acho que há uma margem enorme de progresso e, como foi dito bem pelo professor Miranda, quer dizer, há uma necessidade real, de facto, da participação massiva e das pessoas na monitorização do ambiente onde estão inseridas. É verdade que há um déficit dessas iniciativas, o GEL à vista é um dos exemplos. Nós temos aqui o único exemplo que eu posso apresentar de uma forma mais concreta será, por exemplo, o SOS Cagarro. Enquanto durante cerca de 25 anos eu fui praticamente uma campanha, e bem, de conservação da natureza, no sentido em que se fazia o resgate de animais que estavam em situação de perigo e que se restituía a possibilidade desses animais poderem percorrer o seu ciclo de vida e fazerem a sua primeira migração. A partir de há 4 anos para cá, temos as chamadas brigadas científicas, em que as pessoas que querem participar basicamente preenchem um pequeno formulário, ou já têm uma aplicação não muito desenvolvida, é verdade, que podem georreferenciar a ocorrência desses animais. Podem não ir só aos sítios onde esses animais caem tradicionalmente, mas ir a outros em massa, mas podem ir a outros sítios e devem percorrer outras áreas onde essas quedas são em menor número, mas que não sabíamos nada acerca deles, e que depois essa informação está sendo recolhida neste momento e é informação georreferenciada e que está a ser utilizada por os investigadores que depois sobrepõem, por exemplo, camadas de informação sobre a poluição luminosa, e depois, neste momento, compreendemos muito melhor o fenómeno e temos meios para o poder gerir de uma forma mais eficaz, em prol da conservação. E, portanto, esta é que talvez a iniciativa de ciência cidadã mais
implementada. Há outras que não são propriamente ciência cidadã, porque não estão abertas, mas, por exemplo, muitas, quase todas, eu diria todas talvez, das empresas marítimo-turísticas hoje recolhem, e que fazem observação turística de cetáceos, recolhem informação acerca da ocorrência dos animais. E depois temos acesso a essa informação e, portanto, essa informação fica disponível para ser utilizada em modelos e pelos investigadores que trabalham com esses grupos. Portanto, mas há claramente uma margem de progresso, há uma margem para a participação pública nestes fenómenos de monitorização. Inclusivamente há coisas tão caricatas como, por exemplo, que poderiam ser testadas, como é que um ano de nésperas é um bom ano de atum. Talvez ninguém sabe, mas se calhar se o povo diz que sim, se calhar um pouco também no gozo, é verdade, em brincadeira, mas se calhar se monitorizar os dois recursos, se calhar vai-se encontrar uma relação que pode ser interessante e que vai nos dar pistas realmente para a variabilidade existente. E, portanto, há essa informação que tem que ser registada de forma continuada e que pode ser recolhida de uma forma uniforme no território, de certa forma. Por exemplo, outra coisa que temos tentado, mas que ainda não foi possível, todos os iates que atravessam o Atlântico Norte, por exemplo, e que passam aqui pelos Açores, poderiam recolher durante as longas horas de lazer e de ócio que têm durante a viagem, poderiam recolher informação acerca da ocorrência de tartarugas, de cetáceos, aves marinhas, organismos gelatinosos e outros à superfície do oceano, e queria criar com certeza uma base de dados que seria importantíssima, ou que será importantíssima para a compreensão da dinâmica destes organismos. Portanto, sim, há algumas iniciativas tímidas e que têm que ser intensificadas e que há muita margem para crescer, com certeza que sim.